Olá, eu sou Hélio Sato, editor do canal Descomplicando a Saúde da Mulher, e hoje eu gostaria de comentar as alterações propostas e determinadas pelo Conselho Federal de Medicina, que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 15 de junho de 2021. Então, é um tema muito importante, tá, para todo casal ou paciente, né, que deseja utilizar-se dos recursos de uma técnica de fertilização in vitro, saber quais são as normas vigentes para poder tomar a melhor decisão pessoal e também de acordo com a orientação técnica do laboratório e do médico que estiver acompanhando o tratamento. Foram muitas mudanças e algumas realmente me surpreenderam do ponto de vista pessoal, tanto pelo lado de um certo conservadorismo que não se via, né, nas resoluções pregressas, e também por algumas ousadias que, de certa forma, vai demandar aí uma maturação de entendimento e como será utilizado aí na nossa rotina prática. Então, eu gostaria aqui de explorar, né, as principais mudanças e alguns slides eu vou passar de uma maneira um pouco mais rápida, por ser algo um pouco mais específico, então farei somente a leitura sem nenhum tipo de comentário. E outros eu gostaria de fazer algum comentário, né, pessoal, muito embora a gente não tenha ainda uma opinião genérica dos médicos que trabalham com reprodução humana. Então, talvez algumas pontuações aqui que eu farei, eu vou fazer a correção de acordo com a maturação do entendimento de alguns detalhes. Bom, vamos lá. Então, o primeiro ponto, tá? Isso ficou bem claro, tá? É que todas as pacientes que vão para um tratamento que estão abaixo de 37 anos poderão transferir no máximo 2 embriões. E as pacientes acima de 37 anos, no máximo 3 embriões. Então, antigamente, né, já está descrito aqui, né, como que era, uma paciente acima de 40 anos poderia ter transferido até 4 embriões, agora já não poderá mais. E um ponto importante que eu achei, né, bem interessante é que com a maior popularização da análise genética dos embriões, tá, saber que você agora está de acordo com uma regra de transferir no máximo 2 embriões, eu acho muito interessante, tá? E concordo plenamente nessa decisão dessa resolução. Um outro ponto é que está completamente oficializado, né, que as técnicas de reprodução assistida elas precisam ser de uma maneira isonômica, oferecido tanto para casais heterossexuais como para os homoafetivos e também aos transgêneros. Esse é um ponto que eu gostaria de conversar com mais detalhe. Então, até anteriormente a resolução, obrigatoriamente, num programa de compartilhamento de gametas, os doadores e os receptores não poderiam se conhecer, não poderiam se encontrar, não podem morar no mesmo bairro, só é permitido, né, quando a utilização em cidades que tenham mais de 1 milhão de habitantes, se utilizou aquele gameta, só poderia ser utilizado, né, para o mesmo casal, ou seja, existiam várias regras em relação aos cuidados, né, do anonimato e também em reduzir o risco de encontro entre os filhos dos doadores e dos receptores
E da mesma forma, até um encontro no consultório ou numa clínica de reprodução. E agora mudou um pouquinho em relação à questão familiar, tá? Então, uma paciente, ela pode receber uma gameta, ou um paciente, tá? Receber um gameta de um parente até quarto grau, ou seja, de pai para filho, de avós, de irmãos, de tios, sobrinhos e até primos. Então, colocando essa situação do ponto de vista prático, né, na visão de um ginecologista, funcionaria mais ou menos assim. Então, uma paciente que por uma razão qualquer já não tem mais reserva ovariana ou já fez alguns tratamentos, tendo uma baixa qualidade de óvulos, ela poderá receber óvulos de uma irmã, de uma prima, e isso a lei vai estar permitindo. O único porém é que eu acho que vale a pena, e obviamente, né, todos vão concordar com isso, que é muito importante que as pessoas tenham consciência da relevância dessa doação, tanto para o receptor quanto para a pessoa que vai doar, porque isso vai ficar consciente de que aquele filho, né, ao ser gerado a partir de um óvulo de uma irmã, que talvez a irmã, né, possa de alguma maneira ter uma interpretação que é uma parte um pouco de filho, um pouco de sobrinho, tá? Então isso eu acho que tem que ser um pouco mais maturado também com o casal, não somente, ó, a lei permite, vamos embora, sem nenhum critério. Eu acho que é muito importante a gente estar discutindo, né, revisitando, reavaliando essas decisões com o casal antes de bater o martelo e os dois engajarem, né, tanto o doador quanto o receptor, no tratamento de uma maneira precipitada e depois que ocorrer o nascimento, né, gerar aí alguma situação constrangedora dentro da família. Então esse é um ponto importante que eu queria discutir. Tem mais alguns, tá? Então vamos seguir adiante. Então esse ponto aqui acabou rejuvenescendo a mulher, né, na área de reprodução. Então, anteriormente a mulher só poderia ser doadora no máximo até 35 anos, agora até uma mulher de 37 anos pode ser, né, uma doadora, mas em compensação envelhecer um homem do ponto de vista reprodutivo, tá? O homem só pode ser doador no máximo até os 45 anos e anteriormente ele poderia até 50 anos. Então, oficializou também a doação compartilhada, isso é, então, para manter um anonimato, uma receptora poderia obter uma doadora, então vou chamar essa receptora de receptora A e essa doadora de doadora A, e uma outra receptora B poderia conseguir uma doadora B. E aí a A receberia do B e o B receberia do A, e dessa forma manteria-se o anonimato e sem nenhuma possibilidade de se conhecer ou de acontecer alguma situação constrangedora, né, da doadora e a receptora, enfim, questionarem aí o tratamento, né, a herança genética e tudo mais que poderia acontecer quando não ocorre esse anonimato. E essa doação compartilhada já era utilizada por muitos e agora já está oficializada. E deixando bem claro que é importante manter a semelhança fenotípica, né, entre os doadores e os receptores. Outro ponto, né, vou ler direto, né, porque eu acho que é muito claro, né, essa questão, né. Então, na eventualidade de embriões formados de doadores distintos, a transferência embrionária deverá ser realizada com embriões de uma única origem para a segurança da prole e rastreabilidade. E antigamente, né, anteriormente, não havia uma resolução redigida. Esse é um outro ponto que eu gostaria de perder um pouco da atenção de vocês, que é o seguinte.
Então, o número total de embriões gerados em laboratório não poderá exceder a 8. Tá? Então, se uma paciente teve 10 óvulos captados e todos eles maduros, por exemplo, ela só poderá fertilizar no máximo 8. Se desses 8 embriões, desses 8 óvulos, gerar 4 embriões, ela poderia descongelar os 2 restantes, fertilizar numa segunda etapa para que ela tenha um número maior de embriões para poder fazer uma transferência em sequência ou fazer uma análise genética. E esse é um ponto que eu acho que a resolução ela foi muito conservadora, ela foi muito cautelosa, muito embora existam argumentos absolutamente pertinentes, para que a gente não fique com muitos embriões, sobrando em laboratório e, de certa forma, aquela dúvida de como lidar com esse excesso. Isso pode reduzir um pouquinho as taxas de sucesso de gravidez ao obrigar, o casal a congelar óvulos, em vez de utilizar eles fertilizando e ver como que, ficam embriões e quanto desses embriões são geneticamente normais. Então eu faço uma pequena crítica, mas muito pessoal e muito cautelosa, muito embora aceite, tá? Eu acho que é só uma questão de externar uma opinião em relação a isso. Eu acho que poderiam, de certa forma, pensar em o número máximo de embriões de acordo com a faixa etária da mulher, para que, de certa forma, não prejudique principalmente aquela mulher com uma faixa etária mais avançada e que acaba tendo uma taxa menor de óvulos euploides e, consequentemente, embriões aí geneticamente normais. Então, ela, muitas vezes, nessa situação, ela acaba fazendo um banco de óvulos, fertilizando um número maior de óvulos para ter um número maior de embriões e depois fazer a seleção de acordo com a análise genética, mas com essa situação a gente vai ficar restringido a no máximo fertilizar 8 óvulos a cada ciclo de fertilização. Bom, esse é um ponto que eu concordo e eu achei bem interessante, dada a popularização das análises genéticas dos embriões e o laudo, conforme citado aqui no exemplo, já havia descrito qual que era o gênero, do embrião 1, do embrião 2, tá? E além da situação de ele ser um embrião euploide, ou seja, geneticamente normal ou alterado, inclusive para esses também eram descrito o gênero. E agora, daqui por diante, o laudo não vai poder conter essa coluna, tá? Que determinando ou não determinando, mas descrevendo o gênero daquele embrião. E dessa maneira a gente acaba reduzindo, aquela coisinha que nos seduz a, de repente, um casal fala: olha, eu gostaria mais de um menino, de uma menina, muito embora já havia descrito, na lei passada, mas agora a gente não vai nem poder, de certa forma, ter essa tentação ou, de certa forma, ter que usar, um sorteio. Simplesmente a gente vai transferir sem saber o gênero do embrião. Bom, essa é uma situação um pouco mais específica, para uma paciente que não pode abrigar uma gravidez ou por uma questão clínica ou porque não tem mais útero, tá? Então, uma excedente temporária do útero deve ter pelo menos um filho e pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o 4º grau, tá? Obviamente, caso ela não tenha, tá? Demais casos estão sujeitos à avaliação e autorização do Conselho Regional de Medicina. Então, acho que está muito claro, tá? Essa situação. E também de que a clínica não pode intermediar, a escolha de uma excedente, do útero para não ter,
né, nenhuma possibilidade de interpretação de um caráter lucrativo ou comercial dessa situação. Esse é um outro ponto que também gostaria de chamar a atenção, é que os embriões criopreservados há mais de 3 anos, tá, não poderão mais ser descartados, tá, mesmo com a vontade expressa dos pacientes, sem uma autorização judicial. Ou seja, então aquele casal que já teve, né, os filhos que gostariam e tem embriões sobrando, eles bastariam anteriormente a só expressar, olha, não quero mais, tá, não quero doar, eu simplesmente quero, né, descartar os embriões excedentes, e agora, além de expressar, eles vão ter que ter uma autorização judicial para esse propósito. E da mesma forma, as clínicas, tá, elas não podem mais simplesmente descartar um embrião que foi abandonado sem a manifestação, né? Ou seja, o casal foi procurado, olha, você tem embriões, tá? Tem a questão, né, da manutenção, tem a questão de você expressar se vocês desejam ou não esses embriões. Caso o casal simplesmente não atenda aos chamados, né, das clínicas, esses embriões poderiam ser descartados após 3 anos, né, sem retorno do casal, mas agora a clínica pode, mas somente mediante autorização judicial. Então, aqui segue um resumo, né, dos pontos mais importantes que a gente comentou dessa resolução. Então, mulheres até 30 anos só podem transferir no máximo 2 embriões e acima de 37 anos no máximo 3. Em caso de análise genética dos embriões, sabendo que eles são euploides, posso transferir no máximo 2 embriões, independente da idade da mulher. Está completamente oficializado que as técnicas de reprodução assistidas, eles têm serventia no mesma isonomia a heterossexuais, homoafetivos e transgêneros. E é permitido a doação de gametas para parentesco até 4º grau, ou seja, o cenário de anonimato acabou, né, sendo caindo, né, para parentescos. E o limite para doação de gametas até 37 anos para uma mulher e 45 para o homem. Ficou oficializada a doação compartilhada. E na eventualidade de embriões formados de doadores distintos, só é permitido a transferência de embriões da única origem. E o número de embriões gerados em laboratório não poderá exceder a 8. No laudo da avaliação genética dos embriões, só é permitido informar o gênero, se é masculino ou feminino, em casos de doenças ligadas ao sexo ou de aneuploidias de cromossomos sexuais. E uma cedente temporária do útero deve ter pelo menos um filho para poder participar de um programa de barriga de aluguel. E a clínica não pode intermediar a escolha do cedente. E faltou aqui, mas eu vou completar, né, é que para o descarte dos embriões, tanto da parte do casal quanto da clínica, é necessária agora a autorização judicial. Bom, então são esses pontos mais importantes que mudaram. A gente vai precisar, de certa forma, um tempo para se adaptar. Então, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida entrou com uma liminar e solicitando uma adaptação de 30 dias para que aquele casal que já iniciou o tratamento ou que irá iniciar e queira seguir a resolução anterior tenha esse direito. Então, na clínica Lab for Life, tá, a gente vai estar adotando integralmente essas novas resoluções a partir do dia 15 de julho, tá, de acordo também com a recomendação da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. E a gente vai discutir a cada caso, com cada casal, essa situação, para que mantemos o máximo cuidado em relação
a coisa mais delicada na vida da gente, que são os nossos filhos. Muito obrigado. Gostaria que vocês postassem as suas dúvidas, seus comentários. É um assunto novo e esse debate vai ser muito enriquecedor para que a gente possa ter concepções, decisões mais corretas de acordo com o entendimento da nossa sociedade. Então, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado.